Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre lipídios. Eu quero que você entenda o que é o lipídio, do que ele é feito e para que ele serve. Acompanhe. Muito bem, então agora vamos entender alguma coisa sobre lipídio, o que é essencial para você estudar esse tipo de substância. É um composto, bastante variado, tem diversas funções dentro dos seres vivos. Eles são substâncias insolúveis em água, eles não se dissolvem em água, eles são hidrofóbicos, e também podem ser solúveis em substâncias orgânicas. O que é uma substância orgânica? Como exemplo, o álcool é uma substância orgânica, o éter, e o clorofórmio são substâncias que podem dissolver o lipídio. Existem alguns lipídios que são de grande importância para você compreender o funcionamento das células. Então, por exemplo, os carotenoides. Carotenoide é um tipo de lipídio característico de células vegetais, e eles atuam como pigmentos, carotenos e xantófilas. São pigmentos que dão cor aos vegetais ou algumas partes de vegetais, por exemplo, a cenoura, que tem o caroteno, etc. São precursores de vitamina A, ou seja, eles auxiliam na captação, da obtenção de vitamina A, e podem influenciar, por exemplo, por causa disso, a cor da pele. Então é por isso que o pessoal usa produtos à base de cenoura, por exemplo, para adquirir um bronzeado bom, ou mesmo consomem cenoura antes de ir à praia, mas não assim antes de ir assim que acorda, algum tempo antes, para que haja uma boa concentração dessa substância dentro do corpo, Então isso deixa o bronzeado mais expressivo, mais significativo, Então esse carotenoide ele fica acumulado no tecido adiposo subcutâneo. Então quer dizer, por isso que ele é ativado quando a gente toma sol. Um outro tipo de lipídio de extrema importância os triglicerídeos, Então são as gorduras e os óleos, eles são formados pela reunião de 3 moléculas de ácidos graxos com glicerol. Bom, aqui eu coloquei uma representação esquemática dessa união. Então, como é que a gente pode exemplificar? Então, daqui, olha aqui, daqui para cá, esses 3 quadradinhos, com as hidroxilas, representam o ácido graxo, Esses 3 triângulos com os 3 círculos, e os 3 hidrogênios representam a molécula de glicerol. Então, quando você aproxima esses 3, reparem que o glicerol tem uma ligação entre as moléculas, Então são 3 moléculas unidas, estão aqui as pontes, por isso de triglicerídeos, se aproximam do ácido graxo. O que acontece? Onde está aqui em verde? Formação de água. Quando a água se forma, está aqui a água, ela se forma e ela sai dessa região, Saindo dessa região, isso caracteriza uma perda de água. E a perda de água é uma desidratação, Então o que acontece quando a água vai embora daqui? Essas ligações químicas que foram rompidas, elas precisam ser restabelecidas. Então daí vem o quê? A junção, a ligação direta entre o que sobrou do ácido graxo com o que sobrou do glicerol, o que dá isto aqui, Esse é o triglicerídeo, Houve então a formação de uma molécula aqui, uma macromolécula, ou seja, houve uma síntese por
desidratação, certo? Ok, então, outro tipo de lipídio que a gente tem que demonstrar aqui, usar como exemplo, vamos baixar aqui um pouquinho para poder enxergar direito. Aqui, por exemplo, os óleos, né? Então, as plantas, elas produzem e acumulam óleos, como é o caso do algodão, né? Como é o caso do amendoim, como é o caso do milho. Todos eles são capazes de produzir óleos, tá? Inclusive são usados na indústria para a extração desses óleos. Nos animais, os óleos, eles estão lá, por exemplo, no fígado de bacalhau. Tem também a própria oleosidade da nossa pele, né? Então os óleos também são lipídios, tá? E as gorduras? Gorduras, elas vão se acumulando nas células adiposas, que são células especiais para guardar esse tipo de material, tá? Isso nos animais, sendo então uma reserva energética. Além de ser uma reserva energética, ou seja, poder ser destruído para se libertar energia, existe também a função de isolante térmico, ou seja, as gorduras que ficam formando uma espécie de tela, né? Uma rede subcutânea, ou seja, embaixo da primeira camada de pele, o que acontece? Eles formam um isolante térmico. Isolante térmico quer dizer que ele não deixa o calor fugir do nosso corpo, né? O calor fica retido no nosso corpo porque nós temos uma camada de gordura que impermeabiliza o corpo, próximo da pele, tá? Então é por isso que a gente não perde calor sempre para a atmosfera. Um outro tipo de lipídio muito importante é o fosfolipídio, que é formado, olha, por duas moléculas, né? Não é que verdade? Aqui você tem vários compostos unidos. Tá? Simplificando, o que você tem? Ácido graxo, tá? E o fosfato, tá? Então, fosfolipídio, tá? Então ele contém um fosfato, né? Atua na formação das membranas plasmáticas, né? Então você já deve ter ouvido falar que a membrana plasmática é lipoproteica, né? Porque tem o lipídio aqui e tem a proteína também, tá? Lipoproteica. Então, a parte lipoproteica, a parte lipo, que é a gordura, é essa aqui, ó, o fosfolipídio, tá? Aqui tem fosfato com glicerol e aqui duas moléculas de ácido graxo, certo? Continuando aqui com alguns tipos de lipídios. Cerídeos, as ceras, né, gente? Então, as ceras, por exemplo, que impermeabilizam a superfície das folhas. Vocês já viram aquelas folhas que tem um brilho, né? Então, aquelas folhas que às vezes de plantas domésticas, que os donos gostam até de lustrar as folhas, né? Também você pode pensar aqui também nos frutos, os frutos como a maçã, tá? Você pode até lustrar a maçã, ela fica muito bonita, porque ela tem cera, é cerídeo, tá? E pétalas, né? Que também possuem, tá? Para impermeabilização. Afinal de contas, a pétala, ela fica exposta à chuva, né? Aos efeitos da atmosfera. Então é bom ter uma capa impermeabilizante, é o que faz o cerídeo, tá? Então, outra coisa que ele faz muito importante, uma vez que ele está impermeabilizando a folha, o cerídeo, ele acaba evitando ou reduzindo, pelo menos, a evaporação, o que causaria desidratação do vegetal, principalmente nos períodos mais quentes do dia, né? As abelhas, né, são animais que produzem ceras, por exemplo, para a construção da colmeia. Nós também produzimos cera, que é a cera do ouvido, que serve para evitar que nós tenhamos infecções, né, no canal auditivo e no ouvido interno, que seria uma coisa assim muito séria, né?
Portanto, é até desaconselhável que você fique retirando a cera do ouvido, né, sem ter certeza daquilo que você está tirando. Você tá tirando cera e está te desprotegendo, ou seja, as pessoas que mais adquirem infecção no ouvido são as pessoas que costumam retirar a cera protetora, tá? E aqui, gente, uma classe fundamental, não podemos esquecer dos esteroides. O que são esteroides? São lipídios muito complexos, né? O mais abundante de todos é o colesterol, tá? Que é produzido no fígado. Ele participa da composição química das membranas celulares dos animais e é precursor de hormônios, né? Como o hormônio masculino, testosterona, e o hormônio feminino, estrogênio ou estrógeno, tá? Dos sais biliares também, né? Que formam a bile no fígado, e também a vitamina D, ajuda na produção de vitamina D, a única proteína que é fabricada no corpo humano, tá? No sangue, por exemplo, no caso das pessoas, o colesterol pode ser transportado, associado a lipoproteínas, como se as lipoproteínas fossem transportadoras de colesterol, né? Então o colesterol ele pode ser de dois tipos, né? O LDL, tá? O LDL, que é o mau colesterol, e o HDL, né? Que é o bom colesterol, tá? O LDL é baixa densidade. O LDL, o HDL, portanto, é de alta densidade, tá? Então é considerado bom colesterol. Então por que tem essa diferença? Porque o LDL, tá? Ele acumula nas paredes das artérias e causa um fenômeno chamado arteriosclerose, que é o endurecimento das artérias e veias, tá? Então, aí o que acontece? O HDL, como ele tem alta densidade, né? Ele é de outra categoria. O que ele faz? Ele varre as artérias retirando o LDL. Então ele remove o excesso de colesterol do sangue, transportando tudo para o fígado, né? Onde o colesterol é degradado, tá? E excretado na forma de sais biliares. Isso aí que está acontecendo lá no fígado, certo? Ok. Bom, para finalizar, eu quero dizer para vocês, como forma eu estou colocando aqui, lá. Eu quero dizer para vocês que os esteroides, tá? São substâncias anabolizantes, tá? São hormônios derivados de testosterona, tá? E que promovem o crescimento e a divisão celular, né? Estimula esses processos, por isso que o esteroide está relacionado ao ganho de massa muscular. Certo, gente? É isso aí. Então, espero que tenha sido útil essa informação para você. Eu vou postar o resumo no Facebook /Biologia para Estudar, e aí você tem o material por escrito daquilo que eu expliquei hoje. Bom, eu espero você no próximo vídeo a respeito de algum assunto pertinente à biologia que possa te ajudar a estudar. Ok? Muito obrigado por enquanto e até a próxima. Tchau!